Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zé Silva por aqui, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, temos aqui na bancada uma placa de portão da marca Pecinin, a CP4030, beleza? Pessoal, eu estava fazendo manutenção nessa placa e a princípio era coisa básica, eu nem ia gravar. A princípio o que era? Provavelmente deu um surto de tensão nessa placa. O VDR foi embora, o varistor, a ponte retificadora também. Eu fiz aqui a medição dos componentes, né? O CI oscilador, demais componentes adjacentes aqui, fotocoplador, NTC, e estava tudo ok. Então eu troquei a ponte retificadora e a fonte voltou a funcionar. O que acontece? Vou fazer aqui um apanhado bem rapidinho sobre aqui a fonte, ela é bem básica, né? A tensão entra ali, né? Passa no fusível. Aqui tem o varistor que eu não instalei, não vou instalar. Um jumper aqui para ver se é 220 ou 380. Daí passa aqui, um já vem direto aqui para a ponte retificadora, o outro passa aqui no NTC, né, para fazer o controle de pré-carga do capacitor. Eu já expliquei em outro vídeo que o NTC, inicialmente ele tem uma resistência aqui nesse caso em torno de 10 a 15 ohms. E isso serve para limitar a corrente inicial de carga desse capacitor, a famosa enranche, tá certo? Então ele inicialmente ele tem uma resistência, assim que ele começa a trabalhar, a corrente começa a passar por ele, ele começa a aumentar a temperatura e a resistência cai, vai a próximo de zero, beleza? Se comporta como uma chave fechada depois. Aqui ponte retificadora, retificou, vai para esse capacitor aqui. Aqui tem o CI chaveador, vai pegar essa tensão contínua aqui do barramento, do capacitor aqui, chavear nesse transformadorzinho Chopper aqui. Aqui são dois diodos Zener para proteção de sobretensão, tanto positiva quanto negativa, estão ligados contraposto. E aqui na saída temos um diodo retificador de meia onda, né, ultra rápido. E aqui os 12 volts, em torno de 12 a 13 volts na saída, beleza? Daí depois daqui, ó, passa aqui no regulador. Esses 12 volts é basicamente para alimentar ali as bobinhas dos relés, né? E depois passa aqui nesse regulador, entrega os 12 volts nele e nele sai os 5 volts para alimentar toda a parte aqui de lógica, o CI microcontrolador e demais as partes aqui eletrônicas, beleza? Então, pessoal, se vocês pegarem uma placa dessa aqui apagada, né? Se ela estiver apagada, o primeiro passo que vocês vão fazer, lógico, é medir fusível. Fusível é muito fácil de medir. Tem vídeo já ensinando a medir, não tem dificuldade alguma. Depois a ponte retificadora. E vocês podem, se o fusível estiver bom, vocês podem medir direto no capacitor aqui já, ó. No caso dessa placa. Pode medir direto nesse capacitor aqui. Tem que ter uma tensão, no caso aqui a alimentação é 220. Tem que ter uma tensão de mais ou menos 300 volts contínuo, né? Entra alternado, retifica. Aqui eu já tenho contínuo. Beleza? Então, pessoal, aqui nesse pino que corresponde ao capacitor de filtro, capacitor eletrolítico de filtro, tem que dar cerca dos 300 volts, tá certo? Olha lá, 290, ok. Então eu sei que eu medindo aqui nesse capacitor e tendo os 300 volts contínuo, eu sei que toda essa parte aqui tá boa. A energia tá entrando, tá passando nos fusíveis, tá vindo aqui, passando no NTC, retificando na ponte retificadora, vindo para esse capacitor. Eu sei que todo esse caminho aqui tá beleza. Eu medi aqui, tem uns 300 volts, pronto. Ali tá tudo certo. Beleza? Ah, não tem os 300 volts. No meu caso, inicialmente não tinha os 300 volts aqui. Aí o problema estava aqui na ponte retificadora. Primeiramente o varistor, né? E o varistor, quando estoura, queima os fusíveis. Tirei o varistor por enquanto, depois eu vou instalar. Esse cara aqui tá bom a resistência, só medir ele, vai dar em torno de 10 a 15 ohms. A escala de resistência mede as duas perninhas deles ali. A ponte retificadora já tem vídeo também ensinando a medir aí. E por último vem aqui o capacitor, que tem que ter os 300 volts, como eu falei. Depois, aqui na saída, a gente pode medir sobre a pinagem também desse cara e desse cara. Nesse cara aqui tem que dar o 12 a 13 volts. E nesse cara aqui cerca de 5 volts, beleza? Nós vai virar a placa e vai medir eles aí agora. Ó, são essas duas perninhas aqui, ó. Tem que dar 12 volts.
E depois essas outras duas aqui tem que dar 5. Então vamos lá. Muito cuidado para não fechar curto. Olha lá, 12,62 nesse. E nesse outro aqui, ó. 5 volts, dá para ver ali certinho. Então é isso. Deu os 12 volts. Nesse capacitor aqui, ó, deu os 12 volts. Nesse outro deu 5. A gente sabe que a fonte está trabalhando, está liberando os 12 volts aqui. Está passando no regulador e está saindo 5. O regulador também tá bom. Beleza? Agora, pessoal, qual que era o outro problema, né? Esse aqui eu não ia nem gravar porque é um problema básico. A maioria do pessoal sabe resolver. Agora, por que eu resolvi gravar? Porque após energizar, os contadores não batiam, certo? Esses contadores aqui, ó, que é o que faz realmente a energia chegar ao motor, né? Um sentido, outro para outro, depende da combinação do capacitor, no caso dessa placa que roda com monofásico. Não batia os contadores, né? E aí a gente começa a fazer as medições, né? No caso, eu medi aqui a bobina desses caras, dos relé, né? Como que eu faço para medir? Ou do outro lado da placa, que é mais fácil. Não batia nenhum deles, viu, pessoal? Os dois aqui, ó. Esses dois aqui, cada um desses é para bater um contador. E esse aqui é o relé auxiliar da lâmpada de garagem, essas coisas, entendeu? Esse daqui, ó. Esses dois aqui, cada um liga um contador para rodar o motor para um lado e para o outro. Então, como que a gente faz para medir aqui bobina desses caras aqui, ó? Vira o lado dele. Aqui do lado de cá também dá para medir. Aqui sobre esses diodos, dá para medir também a bobina, porque a bobina tá ligada neles aqui, ó. Inverte a placa, procura os pinos da bobina. Procura os pinos da bobina e mede. No caso esse aqui, ó, é da bobina. Ó, 418 ohms, essa bobina tá boa. Agora do próximo. 420 também, e do próximo 427. Aí dando esse valor, estão todas as três boas, né? Tá tudo ok a bobina. E aí, pessoal, a gente vai medir depois se tá chegando a tensão na bobina, certo? Como que funciona para essa tensão de 12 volts chegar na bobina? Agora a gente vai um pouquinho para a teoria, depois a gente volta para a prática para entender perfeitamente como que essa tensão chega na bobina, beleza? Eu fiz um rascunho aqui, ó, para vocês entenderem como que funciona, né? Essa parte aqui do circuito, que é onde estava o problema, certo? Ali, ó, onde tem essa fita Kapton ali, ó, a proteger, eu já tirei os transistores, certo? Aqui tinha 3 transistores, ó, SMDs. Tem 3 transistores aqui, depois nós vamos medir ele para vocês saber medir e identificar quando tá bom e quando tá ruim, certo? Aqui tinha os 3 transistores SMD, eu tirei os 3 e eu fiz o desenho aqui dos 3, ó, certo? Esses cara, em cima deles só tem a identificação 6C. Infelizmente essa identificação você vai lá olhar, buscar o datasheet, aí você pode encontrar diodo, transistor, até um MOSFET com essa identificação. Mas assim, nesse caso, como aqui está funcionando como uma chave, né, poderia ser um MOSFET ou um transistor. No caso, é mais usual sempre o transistor comum, beleza? E aí, esse transistor é equivalente ao BC817, o comum, beleza? O que acontece? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o CI, é o microcontrolador, né? 5Q1708A. Não encontrei, pessoal, o esquemático dessa placa, muito menos o datasheet desse cara aqui, ó. Então assim, a gente tem que fazer uma engenharia reversa e entender a placa, né, para resolver o problema. O que acontece? Esse CI é esse daqui, ó, esse cabrinho aqui, ó,
tá certo? Ele tem 20 perninhas, é o que tá ali como o 1, tá certo? Esse cara aqui, ó. Aí, pessoal, o que acontece? Pino 8, 9 e 10 são saídas digitais, né? Aqui, quando eu fecho os dois fios do botão, né? Tipo esses dois aqui, ó, que eu liguei ali, ó. Esse fio laranja e esse fio branco, que no caso é o bot e o GND. Quando eu fecho esse botão aqui, ó, quando eu fecho esses dois fios aqui, ou um botão, ou através do controle remoto mesmo, o que eu estou fazendo? Um desses pinos desse CI, eu estou jogando ele a GND. Eu tenho um outro vídeo aí, vou deixar até o link na descrição, que explica a função exatamente desse botão, como que ele funciona. É um circuito externo que manda um pino desse CI a GND. Quando esse pino vai a GND, ele vai fazer ligar uma dessas saídas. No caso, para nós aqui, o que interessa mais é a 10 e a 9. A 8 é a saída auxiliar, não interessa tanto nesse caso aqui agora. Mas a 10 e a 9, quando eu fecho ali os fios do bot e GND, que manda um desses terminais aqui dele para GND, ele vai fechar uma saidinha, né, digital lá dentro dele, uma portinha digital, que vai passar por esse resistor, vai passar pelo resistor. Do resistor ele polariza o transistor, né, o transistor, o emissor tá ligado a GND, tá vendo? Todos os três, ó, o emissor tá ligado a GND. E à medida que esse cara aqui fecha aqui uma portinha lógica digital, passa por esse resistor aqui, um resistor de 1K, não tá marcado aqui, mas todos eles são resistores de 1K, ó. Todos eles são 1K. À medida que chega, passa esse sinal aqui por esse resistor, chega na base, esse cara aqui pega o coletor dele e joga a GND. É como se fechasse um contato entre coletor e emissor. E aí o que acontece? O GND que está aqui no emissor vai para coletor e vai lá no terminal da bobina, certo? Aqui é o relé, certo? Os três relézinhos, os três relézinhos. Vai aqui no terminal da bobina. No outro lado do terminal da bobina já está em o VCC. Todos os três estão ligados ao VCC, tá vendo? Todos os três estão ligados ao VCC. Então é como se fosse uma lâmpada aqui, esse terminal da bobina aqui, ó. Já tem o VCC. Chegou o GND, se fosse uma lâmpada, acenderia, certo? Mas aqui, como não é uma lâmpada, é um relé, ele cria um campo magnético que atrai ali o núcleo a parte mecânica do relé, atrai o núcleo fazendo um contato comum fechar com o NA. Beleza? É isso. Faz movimentação lá dentro, a parte mecânica que fecha o contato comum com o NA e aí faz acionar a carga. Beleza, pessoal? Então deu para entender, né? À medida que eu fechar o fio bot mais GND, a depender da combinação que tiver do fim de curso, né? Porque se o portão estiver fechado, ele vai ligar o contator e abrir, né? E se tiver fechado, se tiver aberto, vai ligar o de fechar, lógico. Então assim, a depender da combinação que tiver o fim de curso, né? Que vai vir também de uma dessas portinhas aqui dele, para indicar qual que está fechado, o de portão aberto ou de portão fechado, né? A depender da informação que chegar aqui, ele vai mandar fechar ou esse transistor ou esse, correto? Ou esse ou esse, para fazer o portão abrir ou fechar de acordo com a situação que o portão tiver. E pessoal, no caso desses resistores aqui, né, além de polarizar a base, eles também limitam, né, a corrente do transistor, protegendo tanto o transistor quanto o CI. No caso de uma sobrecarga aqui do transistor, né, um curto-circuito, ele protege e evita uma sobrecarga aqui na porta lógica do CI, evita queimar o CI, beleza? E para que serve, pessoal, esses desenhos desses diodos aqui? Esses desenhos desses diodos aqui, pessoal, quem já viu meus vídeos sobre fonte chaveada, eles estão fazendo a mesma função de um circuito Snumber em uma fonte chaveada, certo? É a mesma função. O que acontece? Essa bobina, à medida que eu alimentar ela, né? À medida que eu alimentar ela, ela vai criar um campo ao redor dela. Esse campo ela vai se expandir. E à medida que eu desligar a energia dela, esse campo ele tenta colapsar, ele tenta recuperar isso rapidamente. E na verdade, o que ele faz isso? Como ele estava um campo expandido e tipo que dá aquela retraída rápido, automaticamente ele induz uma tensão na bobina de volta. Só que aí que mora, né, a questão aqui. Quando ele induz essa tensão, as polaridades induzidas se invertem. Onde era mais, fica menos. Onde era menos, fica mais. Então assim, ó, imagina comigo, ó.
para que um diodo funcione, eu tenho que entregar o positivo no anodo. O anodo dele está virado para cá. Só que aqui, ó, tá chegando o negativo, tá vendo? Então, à medida que eu alimentar esse transistor, que essa energia chegar aqui nesse diodo, ele não vai funcionar, ele vai estar com uma chave aberta porque está chegando um negativo, onde era para chegar o positivo. Então, ele vai se comportar com uma chave aberta aqui, não vai funcionar. Só que, à medida em que eu desligar essa energia, aí sim ele volta a funcionar. Por quê? Essa tensão, esse campo magnético que estava aqui ao redor da bobina, né? Ele colapsa, volta, induz uma tensão sobre ela própria, só que com polaridade invertida. Aí esse maisinho que está aqui, momentaneamente, vem para o lado de cá e esse menos vem para aqui. Aí sim eu polarizo esse diodo diretamente e ele vira uma carga aqui para essa bobina para consumir o quanto antes esse campo magnético, essa tensão induzida, né? Porque esse é um pico até um tanto alto e poderia vir aqui, ó, para aqui pro coletor e queimar transistores, entendeu? Então, recapitulando, fechei o bote com GND. Essa informação vai chegar aqui, um pino desse CI vai a GND, não sei falar qual é porque eu não segui, mas assim, no outro vídeo que eu vou deixar o link aqui, vocês vão entender perfeitamente. Um pino dele vai a GND, internamente a lógica entende, manda fechar uma dessas saídas, ou a 9 ou a 8, isso é depender da situação em que o portão tiver, se estiver fechado ou aberto. Essa informação ele sabe através do fim de curso, né? E aí, ele vai mandar fechar, polarizar o um ou outro transistor. Polarizando o transistor, ele vai alimentar a bobina atraca lá o contatinho que vai alimentar os contatores de saída que vai rodar o motor, beleza? Aqui, ó. Esse cara é o CI. Esse cara manda ligar os transistores que eu já tirei aqui, são transistores CMD. Eu vou pegar um ali, é bem pequenininho, né? Alimenta esses transistores, né? Polariza eles. O coletor desses emissores vai a GND. Eles indo na GND, eles alimentam a bobina desses caras, já tem lá o positivo na bobina, eles atracam, né? E aí o contato deles faz alimentar a bobina desses outros contatores maiores aqui, ó. Esse cara aqui fecha esse e esse cara controla esse, beleza? E aí aqui na saída, né, via borne, aqui os bornezinhos, a saída aqui vai estar a tensão indo pro motor aqui através desses bornes aqui, ó. E aí, pessoal, depois dessa rápida explicação teórica, a gente volta aqui para a prática, né, para a gente aprender e identificar o que estava acontecendo. Aqui eu já tirei os transistores, mas na placa, antes eu medi ali entre base e emissor, e eu pegava tipo condução dos dois lados. O transistor é como se fosse ali, você considerar a base e emissor, é como se fosse um diodo, só pode conduzir de um lado, e ele estava conduzindo dos dois lados. Na verdade, os três transistores estavam assim. Então, ou seja, os três também entrou em curto. E aí, resta a dúvida. Será que o problema foi só os três transistores? Será que queimou esses resistores aqui, ó, também? Né? Os três resistores, como eu falei. Os três resistores, como eu falei, né? Eles estão aqui entre a porta lógica, né? Entre a porta lógica, ó, e a base do transistor. E aí, não tem jeito. A gente tem que tirar ali o transistor. O transistor eu já tinha quase 100% de certeza que estava em curto, porque eu pegava ali de emissor para base dos dois lados, conduzindo os dois lados. Só que como está na placa, né, pode ser que pegue retorno por uma outra trilha, um outro caminho e dá uma medição não exata. Então o correto é tirar da placa mesmo para confirmar. Esses diodos aqui, ó, como eu expliquei, que faz a função de eliminar o campo magnético formado lá, a tensão induzida por esse campo, né? Tem que medir eles. Na placa aqui eu não vou conseguir medir, geralmente eu pego o ferro de solda, levanto um lado deles, um pouquinho só da placa e já meço. Por quê? Porque se você medir eles aqui, ó, na placa, tá vendo? Você vai estar medindo em paralelo a bobina. Então, todo jeito que você medir aqui, você vai medir no sentido direto ou reverso, você vai medir a bobina. Então, você vai pegar a resistência da bobina em paralelo com ele, e aí não vai dar para saber se o diodo tá bom ou ruim. Não tem jeito, tem que levantar uma perninha dele, beleza? Então assim, eu tirei os transistores, a gente vai medir eles nesse instante, né? Para confirmar realmente que eles estão ruins. Mas assim, aqui na placa, pessoal, agora a gente tem que testar o CI, se o CI tá tudo ok, beleza? E como que a gente faz para fazer esse teste aqui? A gente viu ali através do nosso desenho que à medida que eu fechar o botão, os fios lá, bote com GND,
aqui vai sair uma tensão para polarizar esses transistores, esses dois aqui, certo? Vai polarizar um depois o outro, depende da situação. E tem que sair uma tensão deles, correto? Então a gente vai fazer isso, a gente vai medir para achar que tensão que vai sair aqui, beleza? Como os transistores são NPN, aqui na base tem que ter uma tensão positiva, correto? Então a gente vai medir em relação ao GND que tensão que vai sair aqui. Se tiver uma tensão direto, independente da situação do botão, do fio ali, bot GND, tá em curta aqui a saída lógica. Se por acaso eu fechar o fio ali e não chegar a tensão nenhuma em outro, também a porta lógica está aberta, deu defeito, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, não se esqueça aí, deixa aquele like, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu comentário. E é isso aí. Eu vou prender aqui, ó, a ponta de prova aqui no GND para ficar fácil, certo? Vai ficar fácil porque eu tô gravando aqui para deixar uma mão livre para eu fechar o fio aqui, ó. O fio que tá ligado em bote, ó lá, ó. Tá certo? Vou mostrar ali certinho, ó. O fio branco tá ligado em bote. Olha lá, terminal 4. E o fio laranja em GND. Terminal 6, beleza? Então vamos lá. Eu vou ligar a alimentação. E aí, pessoal, como que eu sei que a parte, no caso aqui, do botão tá funcionando? Assim que eu fechar o fio aqui, ó, o LED aqui vai piscar. O LED piscando, eu sei que tá recebendo essa informação no CI, beleza? E ali tem que sair essa tensão que eu falei. Vamos medir para nós saber que tensão que é. Provavelmente próximo da tensão aqui de alimentação da lógica, em torno dos 5 volts, beleza? Então eu vou fechar aqui, ó. Fechei o fio, ó a lâmpada piscando, tá vendo? Então vamos lá, vamos medir um primeiro. Todo cuidado para não levar um choque. Deixar o multímetro ali. Pronto. Eu vou tentar pegar um primeiro, pegar na base aqui, ó. A base é do lado de cá, ó. Ó, primeiro eu vou pegar lá, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Ó, o de lá tá com 4 volts, tá beleza? Ó, 5 volts, ó lá. O de lá tá com 5 volts. E esse aqui, ó, de cá, tá 0 na base, tá vendo? Então, ou seja, tava mandando energizar esse cara aqui, ó. Ele tá com 5 volts lá na base, ó. E esse outro tá 0. Quando eu encostar o fio aqui um no outro, tem que inverter. Esse lado de cá tem que ir para 5 volts e outro para 0. Pronto, encostei. Esse aqui tem que agora ter 5 volts. Olha lá, tá vendo? 5 volts e o outro 0. Olha lá, o outro deu 0. Então eu sei que aqui, esse CI microcontrolador, a porta lógica, as duas portas lógicas que controlam aqui esse relé, tá ok. Esse outro não me interessa tanto porque ele é da luz de garagem. Não que não tenha função, tem função. Mas nesse caso aqui o que não estava atracando esses dois contadores, beleza? Eu só arranquei o outro transistor ali porque também ele estava dando curto, beleza? Então vamos lá de novo, ó. A tensão está do lado de cá agora. A tensão está aqui na base, ó. Eu vou dar um zoom ali para facilitar vocês verem, tá vendo? Cada um, ó, tem 3 terminal, ó. Ó, cada um tem 3 terminal. Então vamos começar por esse aqui, ó. Aqui é a base. O lado de lá é o emissor. Ali coletor. Base, emissor, coletor, base, emissor e coletor. Então aqui na base, ó. Na base desse tá 0, na base desse tem que ter os 5 volts. Olha lá, 5 volts. Para acionar o transistor. Ó, pessoal, vamos medir, certo? E um deles vai ter que dar os 5 volts. Tá nesse aqui, ó. O outro dá 0. A gente dá um fecha aqui, ó. O LED acende, ó. Pronto, tem que ter mudado. Os 5 volts tem que ter vindo para isso aqui, ó. Olha lá, beleza? Então isso indica que as portinhas lógicas aqui do microcontrolador tá funcionando certinho, recebendo o comando e atuando certinho. Provavelmente o que não tava legal mesmo era os transistores, né? A gente vai medir aí agora fora da bancada para ter certeza. E aqui, pessoal, tem um macete também. Do jeito que tá aqui, tem como eu testar direto sem um transistor para ver se o relé vai fechar e os contadores também.
Como que eu faço isso? Você poderia pegar ali um fio, uma chavinha de fenda e circuitar ali, ó, entre emissor e coletor direto. Só que eu não gosto de fazer isso, ou seja, você está pegando o GND que está no emissor e jogando para coletor, fazendo a função que o transistor fazeria. Só que eu não gosto de fazer isso, eu gosto de colocar um resistor para limitar, pode ser um resistor de 22, 33, no meu caso aqui um resistor de 47 ohms. A gente vai fazer esse teste aqui agora para vocês verem que tem como, beleza? Então, pessoal, o que eu faço aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Ó, o fio tá ligado lá no GND, aqui no bonezinho GND. E tem um resistor de 47 ohms aqui. Aí eu vou lá agora, vou dar um zoom aqui, ó. Lá no coletor, tipo desse aqui, ó. Aí o contator lá vai fechar. Vamos pegar o contator ali também, ó. A gente pega tudo aqui. Diminuir o zoom aqui, pra gente ver se pega tanto o lugar onde eu tô fazendo o teste, quanto o contator atracando ali, ó. Olha lá, eu dou um pulso no coletor de 1, ó. Ó, o contator fecha, tá vendo? Ó. Ó. Agora no outro, ó. Esse aqui tá até com barulho na bobina. Isso provavelmente é alguma sujeira. Não deixa o núcleo encostar totalmente, fica vibrando. Isso não atrapalha o funcionamento, só que fica esse zumbindo aí que incomoda um pouco, né? Ó. E eu tinha falado pra vocês que esse cara alimenta esse e esse, mas na verdade tá ao contrário. Ó, você pode ver que quando eu fecho esse alimenta esse cara aqui, que seria esse transistor aqui, que alimentaria esse cara aqui, ó. Vai fechar o outro lá, ó, quer ver, ó? Olha lá, ó. Ó o teste lá, ó. Olha lá, tá vendo? Fechou o outro, ó. Ó. Fechou o outro, agora vai fechar ali o... Ó, tá vendo? Ó. Por que esse teste aqui é bom, pessoal? Isso aqui eu já economizo tempo. Eu já estou testando as bobinas aqui desses relé. Estou testando os contatores, tudo junto já. Eu não preciso estar medindo bobina de relé, bobina de contator um por um, não. Eu estou medindo já tudo junto, né? Porque se, vamos falar que tivesse funcionando esses relé aqui, ó, tivesse batendo e não tivesse acionando os contatores, poderia ser também a bobina dos contatores queimada ou o contato do relé com defeito, né? Então aqui fazendo esse teste, você já testa essa parte toda de uma vez. Você sabe que está tudo funcionando, você ganha tempo, beleza? Tira os transistores, faz esse jumperzinho, faz esse fiozinho aqui, ó, com um resistor aí de 33, 22, 47 ohms e joga um GND através desse resistor lá no coletor, onde seria o coletor do transistor. Mais uma vez, rapidão. Fechou um, fechou o outro. Pronto. Agora, sem energia na placa, eu vou dar um zoom, vou mostrar para você exatamente onde eu estava fazendo. Eu tava fazendo, encostando o fio bem aqui, ó. Agora não tem energia na placa, né? Então é melhor para mostrar, porque não vai... Ó, tá encostando o fio bem aqui, ó. Ó, nesse cara aqui, que é o coletor. Então aqui, ó. Aqui é emissor, lá de cá. Esse lá de cá aqui é base e aqui é o coletor. A mesma coisa é para os demais, tá certo? Então eu encostei nesse aqui, o Q2 e no Q1. Aí quando eu faço isso, eu estou alimentando a bobina do relé. O relé comuta o contato e alimenta a bobina do contator para alimentar o portão. Beleza? Então, pessoal, a gente já mediu, né, as portinhas lógicas do CI. Aqui está funcionando. E a gente pode até comprovar aqui, pessoal. Quer ver? Ó? Vamos fazer um teste rápido aqui. Cada portinha o que alimenta lá, tá vendo? Ó, pelo nosso desenho, são porta 10, 10, 9 e 8, certo? A pinagem aqui, ó, 9, 10 e 8. No caso, a 10 está indo pro Q1, a 10 pro Q1, a 9 pro Q2 e a 8 pro Q3. Aqui, ó, a gente pode medir, né, para saber. Lógico que a gente já testou aqui, já mediu direto lá. Já mediu aqui, nesse caso, quando a gente estava medindo aqui a tensão de 5 volts aqui na bobina, a gente já mediu tudo aqui. Já mediu
a trilha estava boa, o resistor também estava bom, senão não ia chegar aos 5 volts lá. Mas se você quiser medir a trilha e já o resistor, você pode encostar um aqui, ó. Bota ali o multímetro na escala de 2000 ohms, 2K, né? Porque eu sei que o resistor ali é de 1K. Então eu já vou medir direto o resistor junto. Tá aqui, ó, 2K. Você acha que uma portinha dessa, eu sei que ele tá indo nesse cara aqui, ó. Olha lá, tá vendo? 1000. Ou seja, eu tô medindo já a trilha e o resistor. 1000 ohms, 1004. Vou para outra. A outra tá pegando, vai para esse cara aqui, ó. Olha lá também. Beleza? 1008, 1007, filé. E a outra aqui, ó, vem para esse cara aqui, ó. Pronto. É isso aqui que eu estou medindo. Vou mostrar aqui no papel que fica fácil de entender. Eu estou colocando uma ponta de prova aqui, ó. Tipo aqui no 10, aí passa no resistor e eu estou pegando aqui na base. Então eu já estou medindo já o resistor e a trilha junto, beleza? Por isso está dando ali em torno de 1K, 1K e um pouquinho. Eu já estou medindo o resistor junto. Então, pessoal, agora só sobrou realmente o transistor para a gente medir, confirmar que ele está com BO e trocar para testar, beleza? Os transistores, inclusive um até caiu aqui, mas tem dois aqui ainda pra gente medir. Esses são esses cabrinhos aqui, ó. Eles é muito pequenininho, perde fácil, né? Mas assim, na placa os três estavam em curto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir um. Vou medir um ruim. Eu vou medir um bom. Pra gente ver a diferença. Já aprende a diferença de um e outro. Ó, pessoal, fisicamente ele é mais ou menos assim, como esse desenho aqui, ó. O que tá dentro do círculo ali é o bom e esse aqui é o ruim, ó. Certo? Então assim, ó, multímetro na escala de medir diodo. Eu tô medindo um transistor, eu tô medindo como se fosse 2 diodos, certo? Então o que acontece? O transistor, ele é NPN, certo? Se ele é NPN, isso quer dizer que a base dele é positiva. Então eu localizo a base, né? Encosto a pontinha aqui na base e encosto a pontinha vermelha na base, que ela é positiva, e a ponta preta no coletor. E olha lá, ó, 138, beleza? 138. Já está errado, era para dar um valor em torno de 500 a 700 milivolts. Você inverte aqui, ó. Também, ó, sentido reverso também, está conduzindo. Ou seja, esse cara está como se fosse um resistor e não como um transistor. Os dois lados dá 140. Isso medindo de base para coletor. Vamos medir de base para emissor também, né? Base para emissor. Ó, direto tá alto o valor. Tá alto também. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó, para nós ver. Esse outro também é outro com defeito, ó. Vamos medir direto também. Ponta vermelha na base. Ó, esse tá completamente em curto, ó. 0,16, ó. Esse tá espatifado, ó, aqui, ó. Ó, da base pro coletor. Agora vamos medir um bom, ó. Da base pro coletor, ó. Tá vendo? Ó, 748 milivolts. Esse tá perfeito. Se eu inverter as pontas, tem que dar infinito. Tem que continuar o valor 1 à esquerda ali, ó. É meio ruim de pegar, mas a gente consegue aqui. Pronto. Olha lá, infinito. Agora é isso. Se eu inverter, ó. Olha lá, tá vendo? Olha o valor que dá. Tá, os dois tá em curto de cá. Medindo agora aqui, ó. Vamos medir o bom, ó. De base para emissor, ó. Beleza? Esse valor mesmo tem que dar, em torno de 500 a 800 milivolts. Para coletor. Opa. Para coletor também, show de bola. Nós inverte as pontas. Tem que dar infinito, tem que dar infinito.
De coletor também para emissor, independente da posição das pontas, tem que dar infinito, ó. Aqui tem que dar infinito. E aqui também. Infinito. Se inverter, coletor emissor, independente das pontas, tem que dar infinito. Olha esses outros aqui, ó. Provavelmente vai conduzir, ó. De emissor para coletor. Deixa eu ver. Olha lá, tá vendo? Conduziu. Inverte as pontas. Conduz também. Vamos ver o outro. Conduziu. Ou seja, esses dois aqui realmente estão danificados. A gente vai ter que instalar 3 bons ali. E a gente volta a fazer o teste, beleza? Pronto, pessoal, soldados os 3 ali. Agora é só fazer o teste, né? Agora ali, pessoal, com os 3 transistores soldados, os 3 de volta lá nos seus lugares. Essa amarelinha aqui, para quem não conhece, é a fita Kapton. Ela é uma fita de alta temperatura para evitar que demais componentes recebam a temperatura e se solte do seu lugar, dando mais trabalho, beleza? Depois aqui eu vou remover ela, para proteger, né, para evitar danos ou retirar algum componente do seu devido lugar. Então aqui já está soldado, a gente vai alimentar a placa. O relé de saída ali, auxiliar, já deu ciclo, indicando que está funcionando legal. Agora a gente vai realmente testar ali os demais. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para pegar tudo ali. Vocês vão ver que na hora que eu colocar aqui, se tiver tudo ok, um contator vai fechar, né? Já tá os dois abertos, um vai fechar e o outro depois vai ficar revezando. Ó, esse fechou, aquele tá aberto. Eu vou dar outro pulso. Pronto, esse cara aqui fechou e se abriu, ó. Você pode ver pelo êmbolo aqui, ó. Vou de novo, outro pulso. Ó lá, tá vendo? Esse fechou, agora que ele abriu, de novo, outro pulso. Tá vendo que tá alternando? Esse tem que ser. E aí, pessoal, se você quiser testar usando o Sindicurso, você vai dar um pulso, né? Aqui esse fio tá ligado ao GND. Você vai dar um pulso no bote. Pronto, entrou um contator. Você dá um pulso no fim de curso. Ele saiu, tá vendo? Você dá um pulso no outro, no bote novamente. Vai entrar o outro. Entrou, aí você dá um pulso lá no outro fim de curso. Pronto, ele vai sair, beleza? Ó, de novo, ó. Pulso no bote, entrou esse. Dá um pulso no fim de curso, sai.
outro pulso no bote, entrou esse, um pulso no fim de curso, pronto. Você testou também os fim de curso já, beleza? Esse zumbindo aí, infelizmente, com certeza é uma sujeirinha lá no núcleo, né? Não atrapalha o funcionamento. E é isso aí, pessoal. Deixa aquele like aí, se inscreva no canal, beleza? Todo esse material que eu uso aqui, pessoal, tipo a fita Kapton, estação de solda, o suporte, às vezes microscópio, tudo isso aí eu deixo na descrição. Se você vai comprar uma ferramenta dessa aí, né, usa o nosso link, compra aí. Você não vai pagar nem um centavo a mais por isso, mas vai estar ajudando o canal, beleza? Você que gosta do nosso conteúdo aí, aprende bastante. Então é isso aí, pessoal. Você pegar uma placa dessa que não está atracando esses contatores, agora você já tem noção do que fazer, beleza? Eu só não medi aqui a bobina desses caras, ó. Pode até medir aqui rapidinho, tirar a energia aqui, ó. A bobina desses caras, se você quer saber se ela tá boa ou não, você mede aqui entre a 1. Eu não sei ainda o valor que elas vão dar, então vou colocar na escala de 20K ali, ó. Escala de 20K, beleza? E medir a bobina. Você procura aqui nesse cara a 1 e a 2 e mede, ó. Tá vendo? 2.37K a bobina de um, a bobina de outro, a mesma coisa tem que dar, mais ou menos próximo do valor, tá vendo? 2.20, deixa eu tirar o fio da frente, 2.24 esse e 2.36 esse. Então, tá ok a bobina, beleza? É isso aí.